Seja muito bem-vindo à nossa maratona do Civil 3D e hoje vamos começar um módulo muito importante, dando praticamente continuidade à geometria, mas a gente inicia um novo módulo porque tem uma certa complexidade e eu preparei vocês até aqui para que vocês de fato entendam o que é uma interseção do Civil 3D e é o que você vai fazer isso. Então, nessa aula aqui, você vai dar o estalo e entender de fato como você pode utilizar essa importante ferramenta a partir de agora. Mas, lógico, antes da gente iniciar, já dá um likezão aí no vídeo, já compartilha com seus amigos. Se você está acompanhando a maratona, já coloca aí nos comentários o que você está achando, deixa aí seu feedback. No final dessa maratona, a gente vai ter algumas surpresas bem legais para quem está acompanhando, para quem está inscrito lá no nosso Telegram, né? Compartilhe também no Instagram, né? Para que você possa mostrar para o pessoal que aprendeu o Civil 3D do modo correto, a pensar como ele pensa só aqui nessa maratona. Bora lá então? Vamos lá. Nesse módulo de interseção, a gente vai misturar um pouco de conceito com mão na massa, tá bem? Então a gente vai inclusive voltar ao nosso arquivo e aplicar a interseção, mas vocês vão ver o que de fato nós vamos aplicar e eu quero que vocês também apliquem e coloquem na descrição o resultado, o que vocês estão achando, tá bom? Para quem ainda não baixou os arquivos para acompanhar as nossas aulas aqui gratuitamente, a gente preparou, né, para vocês com todo carinho. Lá na abinha Downloads do nosso site tem lá para você acessar. Talvez ele só vai pedir para você ter um login, né, para ser um membro, né, do nosso site. E aí você vai conseguir baixar tudo, né? Todos os arquivos a gente já utilizou até agora. Então, interseção, essa imagem aqui, ela basicamente se resume no que, de modo simples, tá? O que é de fato a interseção. Tem até uma imagem um pouquinho melhor, assim, mas vou falar um pouquinho dessa aqui primeiro. O assembly ele vai ser muito importante nesse momento, só que não só um tipo de assembly. Vocês vão ver que é necessário alguns tipos, vários, né? Na verdade, dependendo do tipo de interseção, pode variar entre 7 ou 8, né, tipos de seções ou assemblies, tá bom? Mas esses dois aqui é o que praticamente não pode faltar na sua interseção. São os principais. Na verdade, até para você saber o fundo histórico disso, curiosidade agora, versão 2009 do Civil, não tinha o comando interseção. Quem acompanha o Civil 3D há tempos, coloque aqui embaixo, pode ser que seja, né, se seja um veterano e está querendo aprimorar aí os seus conhecimentos, você vai saber disso. Que na versão 2010 do Civil, ou seja, 12 versões anteriores à nossa atual, né, surgiu o comando interseção. Assim, uma coisa é que de lá para cá o comando não evoluiu. Ele é o que é até hoje. Lógico, evoluiu algumas coisas aí, mas que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Então assim, tem que ter essas seções. Na planta você tem que ter os seus alinhamentos e que no fim das contas ele forma esse cara aqui. Só que eu vou explicar para você passo a passo, tá bom? E até numa imagem como essa, para você poder entender de fato o que está por trás de uma interseção, o que está por trás quando você gera esses alinhamentos aqui. Então vamos lá. Então, pegando esse gancho dessa visualização da imagem, imagina que a gente limpe, tire tudo isso aqui. Vou limpar. Tirei. Tudo isso aqui, ó. Pronto. E eu deixei essas duas center lines, que é uma rua, né, num sentido e a outra nessa perpendicular. Só que percebe que, assim, digamos que o grade não esteja casando nesse ponto de interseção. Pois é. O que o comando interseção vai fazer? Então, olha, 610.25, o principal que ele considera ali, né? Uma interseção em T, ele considera que o principal é a rua que não acaba, né? Ou nem inicia.
E essa 609.42 é a que vai ser ajustada. Então, ou seja, o que o comando intersection faz? Ele praticamente casa os seus grades, deixando dinâmico com a tua alteração, permitindo com que, se você tiver uma revisão de projeto, se você tiver uma alteração, se você quiser balancear o teu volume, automaticamente isso é feito a partir dessa amarração, tá bom? E agarra até o final, porque eu vou passar um pulo do gato muito importante sobre isso, tá bom? Então, agarra lá. Viram aí? Beleza. Próxima coisa que ele vai fazer, baseado nessa amarração, ele cria alinhamentos paralelos, ou seja, esse offset. São alinhamentos paralelos numa determinada declividade transversal, informada lá no comando de interseção. Você pode falar 2% negativo, 3% negativo. Show de bola. Beleza. E aí então ele rebate a cota do grade dos centerlines no offset nesta declividade que você informar. Tranquilo. Baseado nessa offset, ele cria mais um, que é o curb, que vai concordar para você num raio específico ou num tipo de arco que você definir no comando, né? Essa concordância de esquina que vai praticamente conectar os seus offsets. Então, esses três caras, lógico, tudo baseado na centerline. A centerline é a mãe, né? Vamos dizer assim, é o principal. E essa sequência lógica que eu mostrei é de fato a hierarquia, né, correta, né, de criação até de quem manda em quem, né, no comando interseção, de fato off centerline, offset, curb, né? E aí, pensando nisso, como é que o comando interseção prossegue? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todos esses caras aqui que já estão amarrados, já tem as geometrias definidas, né? Ele vai criar as regiões de seção, porque o comando interseção ele já pede para você algumas seções. Lembra que eu falei, né? Acabei de falar que dependendo do tipo de interseção, já a gente vê isso também, mas ele pode definir para você qual as regiões a serem aplicadas cada assembly. E aqui vocês estão vendo aí que são os assemblies, vamos dizer assim, principais. Percebe que, por exemplo, não tem nenhum target aqui, são assemblies, com exceção desse daqui que é meia pista, né? Mas esse aqui que é uma pista completa, aqui também, exceção desse que acabou sendo uma meia pista. Aqui ficou em branco por quê? Porque, então, detalhe, ó, olha só, acabei falando que não tem target, né? Mas tem target sim, e vocês vão entender isso na hora certa, tá? Mas, ó, eu tenho aqui a linha de base, de eixo, né? E eu tenho essa linha lateral, né? Então elas nesse momento estão trabalhando para poder formar essa estrutura de arame, né? Em seguida ele vai criar os de esquina. Esses de esquina é que é onde vai ser necessário a gente aplicar qual target? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo baseado nessa imagem, qual target baseado no vídeo anterior, inclusive, vai ser necessário ele aplicar. E aponte para mim em qual dessas linhas, centerlines, ele vai ser necessário dar esse target. Pensa. 3, 2, 1. Pensou? Pois é. Se você respondeu inicialmente um target de offset, parabéns. E onde que ele vai fazer esse target? Nas linhas de centerline. Aqui, ó, como mostra a imagem. Tá? Perfeito. Olha só o resultado, ó. Ele vai encostar. Só que ainda resta fazer uma concordância, né? Às vezes acontece, depende da sua interseção, você vê às vezes a sua superfície ficar toda irregular, né? Justamente porque falta target de elevação, tá? E aí o target de elevação corrige esses degraus que podem acontecer. Podem não, vai acontecer, fatal, né? A não ser que o seu grade for um tapete em todos os casos aí. Mas isso é difícil. Então assim, percebeu, entendeu aí, e aí é onde ele vai entrar
né, nesse formato. Percebe até que aqui eu tenho a aplicação do target de talude também. Lembram aí? Né? Então o target de talude também está aplicado. Só que o que eu vou mostrar aqui para você, pessoal, talvez você fale, ué, que coisa estranha que o Oswaldo vai mostrar. Mas eu vou mostrar só isso daqui, ó. Isso daqui. Tá bom? Isso daqui é muito importante, faz parte de um fluxo de trabalho, tá? Que eu quero apresentar para vocês a partir de agora. Vamos lá? Então, ó, a gente está aqui no nosso civil. Lembram que a gente tinha até criado um corredor nele, né? Naquele arquivo, né, que a gente criou, terraplanagem. Vou deletar, mandar ele embora. E aqui acho que a gente chegou a fazer uma amarração manual, lembram disso, né? Só que agora eu vou pedir para ele fazer as amarrações de grade. E aí depois eu vou ajustar o grade para checar se de fato teve essas alterações verticais. Vou criar corredor? Não. Agora não, tá? E só que para isso, agora nesse momento, é importante você entender que existe 2 tipos de interseções. É muito importante você saber isso. Quais são eles? Vamos ver? Venham junto comigo aqui, ó. Intersection, Create. E eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Nesse ponto aqui, que é o ponto de interseção, ele já vai entender que, beleza, posso prosseguir com o comando, que eu tenho 2 geometrias, duas centerlines, né, que formam um cruzamento em T. E as 2 tipos de interseções estão aqui. Olha só o gráfico. Estão vendo? O que é esse cara aqui? Como a própria imagem mostra. Mas é basicamente, resumidamente falando, é a criação na modelagem de um dispositivo, como se fosse um dispositivo de um sarjetão, vamos dizer assim. Não necessariamente ele vai criar o dispositivo de um concreto, mas vai modelar o teu corredor dessa forma. Tá bom? Então, você pode permitir que ele seja com ou sem, né? Simplesmente você consegue tirar se você optar por essa situação. Vamos tirar. Vou dar um next. E olha só, aqui olha que interessante, ele já pegou os pontos de cruzamento, né? Já pegou os grades que existem. E eu não vou pedir para criar aqui os nossos alinhamentos de apoio. Simplesmente tiro essa opção. E aqui em Next, consequentemente, ele vai excluir a criação de corredores. Mas ele vai fazer o que a gente quer, que é o quê? Amarrar a cota. Tá bom? Então tá bom. Então, a gente acabou não fazendo o check antes, né? Mas vamos lá, vamos confiar aqui, depois a gente faz. Vou dar um Create Intersection. Ele vai criar para você um símbolo, indicando que isso do template, indicando que você já fez a amarração aqui. É muito importante que ele não apareça nesse primeiro momento, nenhum aviso de erro. E vamos ver se de fato ele chegou, se amarrou. Então como é que você checa esse tipo de dado? Então que alinhamento é esse? Ó? Então esse aqui é o alinhamento de a rua B. Então lembra que eu falei? Então a rua B é quem foi ajustado. Vamos ver o final dela? Grade da rua B. Olha só o cadeado. Estão vendo? E o mais legal, esse cara aqui é a nossa rua, vamos ver aqui, D. Então, se eu pegar aqui a rua D, observem o finalzinho desse cara, ó. Olha só, vou fazer uma coisa louca, só para você ver o que ele vai fazer aqui, ó. Olhem só aqui, ó. Se ele vai alterar, né? Ou para baixo que é melhor. Vamos ver? Olha só. Viram? Alterou? Alterou, né? Então, ou seja, o seu traçado está dinâmico, amarrado com o seu grade principal, sem criar corredor. Nesse momento aqui, você precisa criar corredor? Não, não precisa. E aí você vai entender o porquê na próxima aula. Aguardo você lá, vai perder? Então, até a próxima.